Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, o meu nome é Francine Garcia e sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Como já é de costume, se vocês são novos aqui, se inscrevam, ative o sino de notificações. Não se esqueçam de deixar o like já começando o vídeo, comentar e compartilhar, que isso vai ajudar muito aqui o desenvolvimento do canal, tá bom? E, como sempre, também, que eu peço em todos os vídeos, que vocês já estão carecas de saber, sigam as minhas redes sociais, pois é muito importante pra gente poder ter um contato um pouco mais pessoal. Lá a notificação funciona, eu sempre tô postando as novidades lá, e isso vai ajudar muito. Agora chega de blá 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 e vamos direto pro vídeo de hoje. Qual é o verdadeiro final da Caverna do Dragão? Qual seria a verdade por trás desse grande episódio? No vídeo de hoje vocês conhecerão toda a verdade aqui. Como toda criança que nasceu no final da década de 70 e que, portanto, passou sua infância nos anos 80, éramos realmente viciados nessa série. Eram Transformers, Comandos em Ação e pra lá de Bagdá de vários desenhos. O He-Man, o Thundercats, até que apareceu a tal Caverna do Dragão. Era uma série totalmente diferente de tudo que já tínhamos visto até então. Apesar dos momentos bem humorados, tratava-se de uma aventura fantástica, com um tom um pouco mais sério daquele que já tinha sido apresentado pelos desenhos da época. Nós amávamos as peripécias do Hank, Diana, a Sheila, o Bob e principalmente o Eric e o Preston. Tinha também o pequeno unicórnio Uni, que quem se importava com ele sem ser o Bob? Produzido pela Marvel, que depois se tornou New World Animation e uma afinada subsidiária de TV e cinema da Marvel, em associação com a TSR, tudo com comunicação da Toy Animation. O desenho A Caverna do Dragão teve 3 temporadas, sendo exibidos originalmente a partir do dia 17 de setembro de 1983. Caverna do Dragão. Foram 3 episódios ao longo das 3 temporadas sob a tutela do produtor executivo Gary Gygax. Simplesmente, ele é um dos criadores do RPG Dungeons & Dragons, no qual foi baseada essa série e do qual ela herdou, inclusive, o seu nome original em inglês. A aventura então começa quando 5 amigos estão visitando um parque de diversão e eles ficam realmente alucinados com a nova atração que está tendo lá. Então é uma espécie de montanha-russa super sinistra chamada Dungeons & Dragons. Quando 6 jovens sobem nos carrinhos de brinquedo e eles entram num túnel super escuro, eles são magicamente transportados para um mundo diferente do seu. Na verdade, tratava-se de uma terra tipicamente tolkieniana. É um ambiente de fantasia, é medieval, tem dragões, duendes, elfos, tem ogros e todo tipo de criatura que com certeza você veria num livro do Senhor dos Anéis. Ou talvez numa partida de Dungeons & Dragons. Mas chegando lá, eles são recebidos por um pequenino e misterioso mestre dos magos. Embora ele não seja de muita ajuda, já que ele fica falando por meio de metáforas, e quando a gente menos espera, ele simplesmente desaparece sem deixar nenhum vestígio, os moleques sabem que o diminuto poço de sapiência será um aliado nessa grande aventura. Então o mestre dos magos presenteia os jovens com armas místicas que fazem deles um típico grupo de RPG, de fantasia. Então o Hank, ele recebe um arco místico e vira o arqueiro. O Eric ganha um escudo e se torna um cavaleiro. Já Preston leva uma bandeja de chapéu mágico e ele acaba incorporando o mago do grupo. A Diana ganha um bastão que aumenta magicamente de tamanho e agora ela é a guerreira. Sheila recebe um manto da invisibilidade e assume o papel de Ladina. Quem não sabe que a Ladina é a pessoa inteligente do grupo. E por último nós temos o Bob, que ganha uma clava mágica chamada no desenho de Tacape. E isso completa o grupo com o jovem bárbaro. Nessa terra sinistra, esses rapazes e essas meninas, elas ganham um mascote chamado Uni. Ele é um filhote de unicórnio super pentelho e ele atrapalha muito em todo o desenrolar do desenho. Quem assistiu, obviamente, lembra do grito fininho do Bob gritando Uni. Ei, espera aí! Cadê a Uni? E o pequeno bichinho respondendo Bé. Mas
do outro lado do desenho, óbvio. Mas o inimigo mais presente na série é o Vingador. Ele é um cavaleiro das trevas que ele monta um cavalo alado muito estiloso que trama dominar esta terra destruindo o mestre dos magos. Ao seu lado ele tinha um fantasma muito sombrio e muito ardiloso conhecido como o Demônio das Sombras. Mas seu único temor era o Tiamat, que era um terrível dragão de 5 cabeças que tinha lá. Que como todo dragão não pode ser considerado bom e também não pode ser considerado mal, já que é apenas e tão somente uma força da natureza sem nenhuma distinção. Mas o maior problema do grupo era realmente voltar para casa. E meu Deus, quantas vezes eles não tentaram retornar para casa deles e acabavam sempre perdidos ou impedidos por aquele motivo, que uma hora era o Vingador e outra hora eram as armas místicas que teriam que ser deixadas para trás e eles poderiam acabar deixando essas armas nas garras do vilão. E se na maioria das vezes a coisa descarrilhava por causa do Uni, pois é, o bendito do unicórnio também não poderia sair daquela terra mágica. E na última hora o Bob se arrependia de ter que deixar o seu bichinho para trás e desgringolava tudo e nunca dava certo a fuga deles de lá. É aí que vem a pergunta que não quer calar. Afinal, a Caverna do Dragão teve um final? No encerramento da sua 3ª temporada? Isso deu origem a uma enorme lenda urbana que temos aqui, que durou anos, ainda quando estava nascendo a internet aqui no Brasil. Todo mundo tinha um danado de um primo, um amigo, até o sobrinho do papagaio da cachorra da vizinha, que dizia ter assistido o episódio final da série, que era exibida na Rede Globo. É uma versão bastante popular, ela contava o seguinte no final, que os moleques descobririam que tudo não passou de uma enorme aventura de RPG, e na verdade eles estariam sendo usados pelo Mestre dos Magos, que era secretamente o mestre do jogo. Que em inglês o nome do Mestre dos Magos é Dungeon Master. Por sinal, ele e o Vingador, eles seriam a mesma pessoa, afinal, o Cavaleiro Sombrio não passava de um NPC, a quem interpretava os NPCs e o mestre também. No entanto, a teoria que mais apavorou os fãs nos últimos anos foi um final, no mínimo, tétrico, muito estranho, que se espalhou como uma verdade absoluta em tudo. O que eles descobriram no final é que todos estavam mortos e vagando pelo inferno, funcionando como brinquedos na mão do Mestre dos Magos. E quem seria o mal em pessoa que estava brincando? Óbvio, o Mestre dos Magos. Ficou surpreso? Que tal se eu dissesse que, segundo essa teoria, o Vingador seria um anjo caído, tentando avisar os garotos desse perigo iminente que o Mestre dos Magos estava colocando eles? E que o Tiamat seria apenas uma faceta desse anjo que estava tentando ajudar? E que o Uni seria um pequeno demoninho que servia para segurar a molecada lá naquele mundo? Pois é sinistro o suficiente para você? Então esqueça, nada disso é verdade. Lorotinha! E simplesmente porque não existe um final animado. Ele realmente chegou a ser escrito, mas ele nunca foi animado porque a CBS, que exibia os desenhos nos Estados Unidos, repentinamente cancelou o seriado em 85. Os motivos alegados foram a baixa audiência. Conforme a 3ª temporada ela se desenvolvia, a atração foi perdendo muita força lá nos Estados Unidos e uma birra por conta de um suposto nível elevado de uma violência que a organização chamava de National Coalition on Television Violence. E ela insistia em ver Thomas Hedrick, o psiquiatra que fundou o grupo. Ele chegou até inclusive a participar como especialista de um processo movido contra o DG's Dragon e o jogo. E por mais que nenhum desses processos tenha dado em nada, a CBS sentiu uma certa pressãozinha e deu no que deu, ela resolveu parar. No entanto, a Marvel e a TSR tinham encomendado ao distintivo roteirista, que era o Michael Reeves, que era o escritor costumeiro também do desenho, o episódio Wrecking. É um desenho com um final ambíguo que, em suma teoria, deveria ter um gancho caso as duas empresas conseguissem vender a ideia de produzir mais uma temporada para a CBS. Afinal, o final de Wrecking daria para entender tanto que 1. Eles voltariam para casa, quanto que 2. Eles poderiam ficar lá no mundo mágico. O grande destaque desse desenho é que nunca foi animado e a revelação de que o Vingador é filho do Mestre dos Magos foi
publicada. Também descobrimos a verdadeira missão da molecada naquele mundo sinistro, segundo o próprio Sr. Reeves. Ele acaba explicando que o Requiem seria mais ou menos como a parte de uma terceira história muito maior, e as duas primeiras são o Cemitério dos Dragões e o Portal do Amanhecer. Um detalhe no Requiem que a gente vê claramente é uma tensão entre Hank e o Eric, que quase como uma guerra civil, eles sempre estão brigando em toda a Caverna do Dragão. Mas embora o episódio jamais tenha sido rodado em roteiro, ele acabou vazando na internet e em um determinado momento foi aí que um quadrinista brasileiro chamado Reinaldo Rocha, ele resolveu tomar a tarefa nas mãos e transformar a história que tinha do Requiem num gibi. O resultado tá aqui na descrição, o link tá aqui, vocês podem ler ele na íntegra, já que o gibi nunca foi de fato lançado comercialmente. Então aí acaba todas as teorias bizarras que tinha na internet sobre o final dessa série de desenho, que era muito legal. Eu particularmente gostava muito do Eric, acho que era o meu favorito dali, dos desenhos, porque ele era muito briguento, era chatinho, mas eu gostava dele. Se vocês gostaram, deixe aqui o comentário, aproveite e comente, porque é muito importante aqui pro canal. Lembrando que tá aqui na descrição, eu vou falar novamente, quem nunca assistiu o último episódio vai ter o gibi aqui, português bonitinho, traduzido para todo mundo poder assistir, ok? Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.